Bom dia, a nossa aula hoje vai ser de equação, raiz de uma equação, cálculo mental da raiz de uma equação e o conjunto universo e o conjunto solução de uma equação. Então, vamos ver a definição de equação. Equação é uma sentença matemática com sinal de igualdade que envolve número desconhecido representado por letras, denominado incógnita. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma igualdade, olha, tem a igualdade aqui e tem um número, a incógnita x. Então isso aqui é uma equação, eu tenho que ter uma igualdade e pelo menos uma incógnita, certo? Aqui, nesse outro, eu tenho a e tenho a igualdade. Nesse outro, eu tenho x, eu tenho y e tenho igualdade, ó. Tá? Eu tenho que ter as incógnitas e tenho que ter igualdade. Pelo menos uma incógnita e a igualdade tem que existir. Olha aqui, M, N e a igualdade, tá? Certo? Vejam só, eu tenho aqui, ó, 2x igual a 4, é uma equação, a incógnita dessa equação é x. A ao quadrado igual a 4 é uma equação, pô, e a incógnita é a. Tem uma igualdade e uma equação, uma igualdade e uma incógnita. 3x menos 5y igual a 7. As incógnitas vão ser, nesse caso, x e y, e eu tenho uma igualdade. Vejam agora que eu tenho x mais y maior que 8. Isso não é uma igualdade. Isso aqui é um sinal de desigualdade. Então, isso não é uma equação, tá certo? Aqui, 5 mais 3 igual a 8. Isso não é uma equação. Por quê? Porque eu não tenho a incógnita, tá certo? Tem que existir a incógnita e a igualdade, certo? Aí aqui, raiz de uma equação. O que é a raiz de uma equação? A raiz da equação é o valor que a incógnita recebe para essa igualdade ser verdadeira. No caso aqui, ó, x mais 3 igual a 6. Para ela ser verdadeira, o x tem que ser igual a 3, porque 3 mais 3 é igual a 6. Então, nesse caso, a raiz dessa equação é 3. Tá certo? Raiz de uma equação é o número que, ao substituir a incógnita, torna a sentença verdadeira, como eu já disse. Tá? Olha esse exemplo aí. Vamos verificar se menos 1 é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Para isso, substituímos o x por menos 1. Está falando para verificar, não é? Então, vamos substituir. Não está 8x, não tem sinal nenhum entre eles, uma letra e um número estão se multiplicando. Como essa letra vai ser substituída pelo número negativo, você tem que substituir dentro do parêntese. Ela tem que ficar no parêntese. Sempre que você substituir uma incógnita pelo valor negativo, você coloca dentro do parêntese, tá? Porque aí você pode multiplicar ou dividir e ele vai confundir a gente. Então, olha só, 8 vezes 1, 8. Sinais diferentes na multiplicação negativo. Vai ficar menos 8 mais 5, igual a menos 5. Menos 8 mais 3 vai ser menos 5, vai ser igual a menos 5. Então, o valor da incógnita do x, no caso aí, menos 3 é a raiz da equação, tá certo? O cálculo mental da raiz de uma equação é quando você olha para a equação e consegue identificar qual a raiz dessa equação, qual é a solução. Olha só, ele deu para a gente, qual é a raiz da equação n mais 10 igual a 25? Qual o número somado com 10 para dar 25? Né? Esse número só pode ser o 15. 15 mais 10 igual a 25. Tá certo? Isso é calcular mentalmente. Você olha para a equação e consegue enxergar o valor da incógnita. E por último, você tem o conjunto universo e conjunto solução da equação. O conjunto universo é uma situação, tá? E a solução é outra. Por exemplo, se ele dá para você um conjunto universo e nesse conjunto universo não tiver a solução, não vai ter solução nesse conjunto universo. Por exemplo, Ricardo precisa descobrir a medida do lado de um quadrado que tem área igual a 49. Se ele é um quadrado e tem área igual a 49, tá certo? Eu vou multiplicar o número por ele mesmo, já que ele é um quadrado. Então, vou multiplicar o número por ele mesmo. Se for um lado dele for x,
O outro lado vai ser x. Então, quando eu multiplicar para achar a área x vezes x, vai dar x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 49. E aí, então, calculou. Se x ao quadrado é 49, podemos verificar se Ricardo tem razão. Ele falou, há duas possibilidades, menos 7 e 7. Então, vamos ver. Vamos substituir por menos 7, vai dar 49. Vamos substituir por mais 7, vai dar 49. Então, a solução seria os dois, tá certo? Tá? Então, a solução seria os dois da equação. Nesse caso, está falando em uma medida, e não existe medida negativa. Nenhum número negativo pode ser medido, um comprimento de nada, tá certo? Você não pode dizer que um lado no retângulo é menos 3, não existe. Pode ser só valor positivo. Portanto, o lado do quadrado cuja a área é 47, mede 7 centímetros. Quando resolvemos uma equação, precisamos saber quais os números podem assumir o valor da incógnita. Esse número deve ser a raiz da equação e fazer parte do conjunto universo da equação, que representado pela letra U de universo, certo? O conjunto formado pelas raízes é denominado solução, conjunto de solução da equação, tá ok? Olha esse exemplo. Vamos resolver a equação x ao quadrado igual a 16, sendo quanto universo os números naturais. Então, ele está falando com os números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. Nesse caso, quando calculou a solução, deu 4 e menos 4. Os dois são raízes da equação, mas somente o 4 é o número do conjunto do universo naturais. Então, a solução dessa equação é somente o número 4. Indicamos S de solução igual, abrimos a chave e colocamos 4 lá. E fechamos. É só ele que é a solução dessa equação. Vamos resolver a equação x ao quadrado igual a 16. No conjunto do universo dos inteiros. Eu tenho que sempre olhar qual é o conjunto do universo. No caso aqui foi os naturais, agora é os inteiros. Como a raiz quadrada de 4 de x é igual a 4, e de x e menos 4 são números do conjunto do universo dos inteiros, nesse caso a solução seria 4 e menos 4, porque o conjunto do universo que deu para a gente é os inteiros, entendeu?